Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de convidá-los para que abramos a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e particularmente num capítulo talvez dos mais interessantes, surpreendentes, eu diria intrigantes da Bíblia, que é o capítulo 22 de Gênesis. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em Gênesis 22, versículos 1 a 19. Hoje a nossa mensagem, entre tantas outras coisas, vai falar muito sobre provação e sobre fé. Especialmente sobre fé, como vocês perceberão, mas envolverá provação, envolverá dificuldades, envolverá o exemplo desse importante servo de Deus, deste importante homem de Deus do passado que foi Abraão. E para tal, nós vamos nos basear em Gênesis 22, versículos 1 a 19, que diz o seguinte: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso da sua palavra e que eu espero sinceramente que Deus use nesta manhã para falar ao nosso coração, às nossas necessidades, enfim, aquilo que nós precisamos enquanto filhos e filhas de Deus para que nos relacionemos melhor com o próprio Deus, com a sua palavra, com a sua obra, enfim, e contribuamos para o avanço, o crescimento do seu reino de forma geral. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, nesse momento importante que sempre é um momento de culto, e aqui estamos reunidos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo,
a fim de que possamos ouvir a tua voz nesse momento, possamos ser por ela instruídos, por ela corrigidos, por ela alertados, advertidos, mas também por ela abençoados e transformados. Obrigado, Senhor, porque nem só de pão nós vivemos, como aprendemos na sua própria palavra, mas, sobretudo, de toda palavra que sai da sua boca, dos seus lábios, e nós te glorificamos porque acabamos de ler um trecho significativo das Escrituras e te pedimos que o Senhor nos ajude a discorrer sobre esse texto e sobre as verdades nele contidas, os ensinamentos nele presentes. Abençoe a nossa vida nesse momento, nos dê graça tanto para falar sobre esse assunto, como também para compreendê-lo e, sobretudo, também para aprender as lições nele aqui encontradas e colocá-las em prática no nosso viver diário. Fique conosco e, por favor, nos abençoe nesse momento. Fale conosco, por favor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de histórias, eu diria que inspiradoras, e histórias estas que, ao longo dos tempos, têm encorajado, têm consolado, têm desafiado e também têm ensinado uma multidão incontável de pessoas ao redor do mundo. E uma dessas histórias inspiradoras, sem dúvida alguma, sem a menor dúvida, se encontra aqui em Gênesis 22, versículos 1 a 19, que é uma passagem bíblica onde nós vemos, entre outras tantas coisas, Deus provando a fé de Abraão ao ordenar a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque como holocausto diante dele, conforme a vontade dele, isto é, a vontade do Senhor. Só para nós termos uma breve ideia da influência e da importância que Gênesis 22 tem exercido ao longo da história, basta termos em mente algumas breves informações que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos. No judaísmo, por exemplo, esse episódio do sacrifício de Abraão, ele se tornou um símbolo máximo de fé, de obediência e de entrega total a Deus. E essa narrativa do sacrifício de Abraão, ela é conhecida no judaísmo como Akedah, que significa amarração, né? A palavra Akedah, a palavra hebraica Akedah, quer dizer amarração, uma vez que Abraão amarrou Isaque na lenha antes de oferecê-lo, ou de quase oferecê-lo, em sacrifício, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 22 e no versículo 9. Já no islamismo, outra importante religião monoteísta presente aqui ao longo da história, esse episódio do sacrifício de Abraão, ele aparece no Alcorão, por exemplo, na Sura 37, nos versículos 99 a 107. Porém, o Alcorão, diferentemente do que cita Gênesis no capítulo 22, o Alcorão não menciona o nome do filho que Abraão iria oferecer em sacrifício. Mas parte da tradição islâmica posterior acaba identificando esse filho de Abraão como sendo Ismael e não Isaque, devido a todas aquelas controvérsias que há entre judeus e muçulmanos quanto, por exemplo, esta figura aqui importante ou preeminente que seria o filho de Abraão. Os muçulmanos vão dizer que é Ismael, embora não negue a importância de Isaque. Todavia, os judeus, tanto quanto os cristãos, irão dar preferência a Isaque, porque é o indivíduo que é citado nominalmente, textualmente, em Gênesis 22. Quando nós vamos para a filosofia, por sua vez, nessa passagem de Gênesis 22, essa passagem exerce uma grande influência, por exemplo, sobre o filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, sobretudo na sua obra Temor e Tremor, na qual Kierkegaard ele relata e retrata Abraão como uma espécie de cavaleiro da fé que lida com essas desventuras e problemas e questões éticas e complicadas da vida, a exemplo dessa ordem divina para que ele, Abraão, sacrificasse o seu filho ali na região de Moriá. Quando nós vamos para a literatura,
nós descobrimos que autores como Franz Kafka, Albert Camus e Jean-Paul Sartre, eles, direta ou indiretamente, também trataram de certos temas que foram inspirados de algum modo, que foram baseados de algum modo em Gênesis 22. E por fim, quando vamos para as artes, nós vemos pintores como Caravaggio, Rembrandt e Marc Chagall, também retratando nas suas obras nuances encontradas presentes aqui em Gênesis, no capítulo 22. Ou seja, como os irmãos podem perceber, a narrativa do sacrifício de Abraão, ou do quase sacrifício de Abraão, no sentido dele quase oferecer Isaac, aqui em Gênesis 22, essa narrativa, esse relato, essa história tem exercido grande influência na religião, na filosofia, na literatura e nas artes de uma forma geral. E diante disso tudo que nós dissemos e brevemente aqui mencionamos a títulos introdutórios, eu gostaria então de falar com os irmãos nesta manhã sobre o tema A Fé de Abraão. A fé de Abraão será o tema da nossa meditação, da nossa exposição e da nossa reflexão, do nosso estudo bíblico, digamos, nesta manhã. E, meus irmãos, quando nós lemos Gênesis 22, versículos 1 a 19, nós encontramos, ou pelo menos eu encontrei, ao estudar esse texto, pelo menos 8 características da fé de Abraão, e é sobre estas 8 características da fé de Abraão que eu gostaria de falar com vocês a partir de agora. E indo diretamente para a primeira dessas características, quando leio o texto bíblico de Gênesis 22, versículos 1 a 19, eu descubro, em primeiro lugar, que a fé de Abraão foi uma fé provada por Deus. A fé de Abraão, em primeiro lugar, foi uma fé provada por Deus. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis 22, versículos 1 a 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, ou seja, o filho da promessa. É evidente que Abraão tinha Ismael também como filho, mas o filho da promessa é Isaque. Então, tome o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Que texto difícil da Bíblia. Aqui, meus irmãos, quando o texto bíblico diz em Gênesis 22, 1, que Deus pôs Abraão à prova, é interessante observarmos que a expressão pôs à prova, ela vem do verbo hebraico nassá, que significa provar, testar, experimentar ou colocar ou submeter alguém à prova. Infelizmente, a tradução da Bíblia de Almeida Revista e Corrigida, que talvez alguns irmãos estejam usando neste exato momento, essa tradução, infelizmente, traduziu incorretamente o verbo hebraico nassá, aqui de Gênesis 22, 1, ao dizer que Deus tentou a Abraão. Se os irmãos estiverem com a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, os irmãos lerão estranhamente que Deus tentou a Abraão. E por que eu digo que a tradução de Gênesis 22, 1, da edição da Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida, está errada? Ela está errada porque, como Tiago, capítulo 1, versículo 13, muito bem ali nos lembra, muito bem nos recorda, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E sendo assim, não é correto dizer em Gênesis 22, 1 que Deus tentou a Abraão. O mais correto seria dizer, ou é dizer, que Deus provou Abraão, testou Abraão, experimentou Abraão, ou colocou Abraão à prova, como a tradução que ora estamos usando aqui diz. Agora, dizer que Deus tentou Abraão não é uma tradução correta do texto bíblico, porque compromete o caráter de Deus, que é absolutamente santo, perfeito e justo, à luz do que acabamos de citar de Tiago, capítulo 1 e versículo 13. Bem, mas voltando ao texto bíblico em si, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para 3 verdades presentes em Gênesis 22, versículos 1 a 2. Primeira verdade: servos de Deus são provados. Grave bem isso. Servos de Deus são provados. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é um mar de rosas,
A vida cristã não é uma espécie de apólice de seguros, como dissemos em outras circunstâncias, que nos blinda, que nos imuniza, que nos vacina ou que nos protege contra todos os tipos de adversidades e problemas da vida. Não. Aliás, Tiago, em Tiago 1:2, ele diz algo muito interessante a esse respeito. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vê se pode uma coisa dessa. Você já se alegrou pelas provações que Deus te deu? Pois bem, é uma ordem bíblica. Há uma orientação bíblica para que nos alegremos diante das provações da vida. Vê se pode uma coisa dessas. Ora, mas talvez você se pergunte, mas pastor, por que nós devemos nos alegrar durante as provações? Eu daria pelo menos 4 razões para isso. Em primeiro lugar, devemos nos alegrar diante das provações, porque as provações produzem crescimento espiritual. Um crente que não é provado, ele continua nanico ao longo da vida. É a provação, entre outras coisas, que nos ajuda a nós experimentarmos um crescimento espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, porque as provações contribuem para o cultivo da perseverança. Como vamos ser perseverantes? Como vamos ser pacientes se nós não experimentamos provações, adversidades e dificuldades, independentemente dos tipos, naturezas ou sortes que elas possuam? Em terceiro lugar, porque as provações conduzem à maturidade espiritual. E em quarto e último lugar, porque as provações refinam, elas apuram a nossa fé. Uma fé que não é provada não pode ser uma fé aprovada. Ter fé em Deus, na palavra de Deus, nas escrituras, nas promessas de Deus, quando só há bonança, quando só há calmaria, quando tudo vai bem na vida, quando o Pix cai direto na conta, quando só há saúde, quando a família vai bem, quando o casamento vai bem, quando a relação com a vizinhança vai bem, quando tudo vai bem, essa é uma fé que será uma fé frágil, mas a fé se torna robusta, ela é refinada, ela é apurada, ela é desenvolvida, ela é aprimorada quando nós experimentamos dificuldades, provações ou uma série de situações difíceis ao longo da nossa vida. Mas a segunda verdade que eu também aprendo nesse texto é que servos de Deus não são apenas provados, aí é que vem o detalhe, mas são provados muitas vezes pelo próprio Deus. Aí é que é o detalhe interessante da coisa. As nossas provações humanas, elas podem possuir várias origens possíveis, várias fontes possíveis. Em primeiro lugar, nós podemos ser provados por Satanás. Em segundo lugar, nós podemos ser provados pelo mundo caído em que nós vivemos, com todas as situações difíceis, doenças e terremotos, e cataclismas, e problemas na natureza, e assim por diante. Em terceiro lugar, nós podemos ser provados pelas nossas próprias escolhas. Nós escolhemos mal e depois essas escolhas más se tornam provações, sendo que nós mesmos as escolhemos. Em quarto lugar, nós podemos ser provados pelas ações de outras pessoas. O sujeito age errado, ele peca, ele faz mau uso, melhor dizendo, da sua liberdade, a liberdade que Deus lhe deu, e isso poderá nos causar provações diárias, e nos provocam provações, desconfortos, ira, raiva e tantas outras coisas. Mas em quinto lugar, e isso que é o interessante, e é o que é citado nesse texto, nós também podemos ser provados por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. E a pergunta óbvia que surge, diante inclusive do que já dissemos anteriormente, é: mas por que, afinal de contas, Deus nos prova? Eu entendo, meus irmãos, que Deus pode provar os seus servos por várias razões, e aqui eu cito brevemente 5 dessas razões, poderia citar outras. Estou citando 5 delas a título de exemplificação. A primeira razão é que Deus nos prova a fim de revelar a nós mesmos quem realmente somos. Não é que Deus nos prova para saber algo que ele não saiba desde sempre, visto que ele é onisciente. Deus não provou Abraão para descobrir algo de Abraão que ele não soubesse, não. Deus prova Abraão para que Abraão possa se autoconhecer.
Às vezes nós achamos que somos a última bolachinha do pacote, que estamos arrasando, que somos os santarrões da paróquia, que somos melhores do que outros, e às vezes Deus permite que sejamos provados ou envia a provação para que o Carlos saiba que ele não é tudo isso e que ele precisa de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus e da correção da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus nos prova a fim de revelar a nós mesmos quem realmente nós somos. E eu não sei se você sabe disso, mas, meus irmãos, via de regra, nós somos piores do que acreditamos ser. Achamos que somos os melhores, mais bonzinhos, mais santos, mas muitas vezes nós somos piores do que aquele retrato que, via de regra, fazemos sobre nós mesmos. A segunda razão pela qual Deus nos prova é que Deus nos prova a fim de purificar e refinar a nossa fé. Como eu disse, como vamos ter uma fé purificada, apurada, desenvolvida, crescida, madura, se não passarmos por provações na vida? Caso contrário, seríamos sempre aqueles crentes medíocres, com perdão pela expressão, estacionados no tempo, nanicos espirituais, anões espirituais que nunca crescem. Tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de igreja, mas nunca crescem, nunca têm uma experiência para contar que tiveram com Deus. Olha, eu passei por isso, mas Deus me lapidou, Ele me mudou, Ele me transformou, Ele me recuperou, Ele me restaurou. Meu irmão, isso não pode acontecer, a não ser que passemos por provações ao longo da vida. Mas, em terceiro lugar, Deus também nos prova a fim de produzir em nós maturidade espiritual, como nós mencionamos antes. Em quarto lugar, Deus nos prova a fim de nos levar à dependência dele mesmo. E por fim, quinto e último lugar, Deus nos prova a fim de cumprir em nós propósitos maiores. Nós não somos um fim em nós mesmos, mas Deus com frequência nos prova a fim de que, por meio das nossas provações e daquilo que nós aprendamos ou aprendemos com elas, nós possamos abençoar um número infinitamente maior de pessoas, de comunidades e assim sucessivamente. E por fim, a terceira verdade que eu também encontro aqui é a seguinte: servos de Deus são provados às vezes com certos tipos de provações que são humanamente irracionais. Esse ponto é complicado. Às vezes, as provas que Deus nos envia, ou que permite que venham sobre nós, elas são de uma perspectiva humana, eu digo, não da perspectiva divina, da perspectiva minha e sua. Elas são irracionais. Elas são ilógicas, elas não fazem o menor sentido, elas não têm o menor cabimento de uma perspectiva humana. Vamos comprovar isso? Vamos lá. Acompanhe, por favor, aqui o meu raciocínio. O sonho de Abraão era ser pai. Isso está em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Depois você pode confirmar tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Passam-se os anos, e então Abraão finalmente se torna pai. Ele era bem novinho, estava com 100 anos de idade à época, conforme Gênesis capítulo 21, e versículo 5. Enquanto que Sara, nessa mesma ocasião, se torna mãe aos 90 anos de idade, conforme Gênesis 17. Olha isso. Aí o que acontece? O sujeito já demorou a vida inteira para realizar o sonho de ser pai. Vai ser pai aos 48 do segundo tempo. Já passou do segundo tempo, já deu a prorrogação, já o juiz está deixando ir para, tá alongando ao máximo. Então, Abraão se torna pai aos 100 anos e Sara aos 90 anos, ok? Tá tudo bem? Aí o que acontece? Passam-se mais alguns aninhos e de repente um belo dia, Deus, o mesmo Deus que antes prometera e dera um filho a Abraão, se manifesta a Abraão e lhe diz o seguinte, isso está em Gênesis 21, 2, que eu e você acabamos de ler. Deus diz: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama. Opa, eu vou fazer o que com ele? E vá para a região de Moriá. Até aí tudo bem. Seria um piquenique? Seria um passeio? Seria um momento de entretenimento? E o versículo termina dizendo: sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Diante de um cenário tão sombrio como esse,
você talvez se pergunte, e se pergunte com razão, a partir de uma lógica humana, eu digo. Como é que pode uma coisa dessas? Primeiro Deus prometeu dar um filho para Abraão. Depois Deus deu esse filho para Abraão. No final da vida o sujeito está com 100 anos de idade, a esposa com 90 anos. Mas agora esse mesmo Deus, por meio de um sacrifício, ele está pedindo de volta para Abraão o filho que ele mesmo, Deus, lhe dera. Eu não estou entendendo nada. Deus dá com uma mão e tira com a outra? Ele promete, ele dá, mas passam-se os anos, ele tira esse filho que ele mesmo dera e que ele mesmo prometera. Meus irmãos, quando Deus pediu para Abraão que Abraão lhe desse o filho que ele tanto amava, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Abraão: Abraão, você ama mais a bênção de Deus, ou seja, Isaac, aquilo que eu te dei, ou o próprio Deus da bênção, eu que te dei todas as coisas? Quem você ama mais, Abraão? O seu filho Isaac ou o seu Criador, que criou tanto você quanto Isaac, quanto todas as coisas? Meus irmãos, a fé de Abraão, em suma, foi uma fé provada por Deus. E não se engane, o mesmo Deus que provou a fé de Abraão também prova a nossa fé nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas dependendo das circunstâncias, nós descobrimos que amamos muito mais a Isaac do que ao Criador de Isaac e ao Criador de todas as coisas. Então Deus muitas vezes nos prova, para que saibamos que não somos tão crentes assim como acharíamos que éramos. Não somos tão piedosos como eventualmente possamos pensar, mas muitas vezes nós amamos mais as bênçãos de Deus, ou seja, Isaac, do que o Deus que as proporcionou à luz, por exemplo, do presente texto e particularmente de Gênesis 22, versículos 1 a 2. Mas isso nos leva a uma segunda lição sobre a fé de Abraão. E à medida em que eu leio o texto desta passagem, eu descubro, em segundo lugar, que a fé de Abraão foi uma fé obediente. A fé de Abraão, em primeiro lugar, não foi apenas provada, como vimos, mas, em segundo lugar, também foi uma fé obediente. E é por isso, e não à toa, que ele é considerado pelas 3 maiores religiões monoteístas presentes no mundo hoje, a saber, judaísmo, cristianismo e islamismo. É por isso que ele, por exemplo, é chamado, é apelidado, por meio da expressão de pai da fé, de forma muito correta, muito certeira. Mas acompanhe comigo, por favor, Gênesis 22, versículo 3. Veja só, Deus disse para Abraão: vai, sai, pega o seu filho e ofereça em holocausto. O filho que ele tanto sonhara em ter, que ele acalentara a vida toda, e que ele só tem no final da vida com 100 anos, já é um pai-avô, e como se isso não bastasse, Deus lhe pede o filho de volta. A reação de Abraão é desconcertante. Versículo 3. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, talvez para não despertar a curiosidade de Sara. Já pensou se Sara vê ele, o menino, vocês vão cedo onde? Ele vai mentir, vou pescar. Não. Vou lá com o Luiz fazer umas pescarias, alguma coisa do gênero, com o Miguel. Não. Então, Abraão, ele é inteligente. Então, Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, a fé desse homem é uma coisa comovente. O que eu acho simplesmente incrível nesse versículo é que, mesmo depois de Deus ter pedido para Abraão que oferecesse o seu filho em holocausto, mesmo depois disso, Abraão, ao que tudo indica pelo contexto, ele não contou para Sara o que havia ocorrido, mesmo porque, se Sara soubesse disso, ela certamente teria impedido que Abraão sacrificasse Isaque como holocausto e poderia colocar algum empecilho no plano de Deus. Mãe é mãe. Que mãe que vai deixar de boa o filho? Vou ali levar o nosso filho e matá-lo e daqui a pouco eu volto. Né? Nenhuma mãe, em sã consciência, evidentemente permitiria isso. Mas observe, meu irmão, que Abraão ele não blasfemou contra Deus.
Abraão não murmurou, Abraão não praguejou, Abraão não reclamou e Abraão também não xingou. Em vez disso, Abraão simplesmente obedeceu à surpreendente e estranha e esquisita e humanamente irracional ordem de Deus. Ele simplesmente pensou consigo: Deus mandou, então eu vou. É claro que dúvidas devem ter brotado no seu coração, incertezas, temores, medos. Ele pode ter chorado nessa caminhada, sim, tudo isso pode ter acontecido. Eu imagino os pensamentos mais absurdos, mais terríveis que podem ter passado na sua mente. Poxa, eu queria tanto ser pai. Yahvé, Deus realizou esse sonho aos 100 anos. Já sou um pai-avô andando com a bengalinha aqui, dirigindo-me para Moriá. E de repente, Deus me pede de volta aquilo que Ele me deu. Bom, mas talvez Ele também pode ter pensado, esse mesmo Deus que me chamou lá de Ur dos Caldeus, em Gênesis 12, final de Gênesis 11 até início de Gênesis 12, e que me sustentou até aqui, que me abençoou até aqui, e que me deu vitória contra os meus inimigos até aqui, esse mesmo Deus que me deu Isaac como um presente, como um dom, como um filho, Ele sabe o que faz. Então eu não entendo bem os caminhos de Deus, eu não entendo bem qual é a razão de Deus, o propósito de Deus, mas sei que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Aí é o momento em que a fé fala mais alto do que a racionalidade, do que a lógica. Porque, meus irmãos, convenhamos, na fé cristã, se nós nos basearmos estritamente apenas na lógica humana ou na razão humana, nós vamos bugar, nós vamos entrar em colapso. Então, tem momentos, muitos momentos, não tem jeito, nós temos que ser guiados pela fé. Deus disse, você crê nisso? Creio. Então vá, meu irmão, vá e obedeça a Deus. E aqui eu gostaria de dizer algo bastante sério para os irmãos. Meus irmãos, uma fé que não obedece a Deus, uma fé que não é operosa e uma fé que não se traduz em ação concreta, não é uma fé verdadeira. Uma fé que não é obediente a Deus é uma fé de fachada, é uma fé fingida, é uma fé nominal, é uma fé apenas da boca para fora. Aliás, veja só o que Tiago, mais uma vez, hoje estou citando bastante Tiago, veja mais uma vez o que Tiago, capítulo 2, versículo 21, fala sobre o tipo de fé que Abraão tinha. E o que Tiago vai dizer é desconcertante. E é isso que fez com que, entre outras razões, que fez com que Martinho Lutero considerasse Tiago uma epístola de palha, ou uma epístola menos importante no contexto neotestamentário, na sua época, no contexto do século XVI. Mas veja o que diz Tiago 2,21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha que declaração. Como assim? Abraão não apenas creu, não apenas acreditou na palavra de Deus e seguiu ali as ordens de Deus de forma geral, não apenas abstratamente ele consentiu com aquilo, mas ele colocou em prática, ele era uma pessoa obediente. Por quê? Porque a fé que não se traduz em obras, como muito bem sabemos, nos lembra de novo Tiago, é uma fé morta. Ela não serve de nada, não serve para nada. Em outras palavras, não adianta nada dizermos que cremos na palavra de Deus se nós não a colocamos em prática. Não adianta nada nós dizermos que somos crentes se essa nossa crença em Deus nunca se traduz em obras. Não adianta nada nós dizermos que acreditamos no amor cristão se nós não amamos. Não adianta nada nós dizermos que cremos no poder do perdão se nós mesmos não perdoamos quando sabemos que devemos fazê-lo. Não adianta nada, meus irmãos, nós dizermos que a santificação é algo importante se nós mesmos não nos santificamos. Enfim, não adianta nada sermos pessoas de fé se a nossa fé não for uma fé obediente a Deus e à sua palavra. Esta era a fé de Abraão, uma fé obediente. Deus mandou, então eu vou. Mas Deus pediu uma coisa difícil, Ele ordenou uma coisa difícil, mas Deus sabe o que faz. No meu intelecto eu não consegui captar onde Deus quer chegar. Eu não compreendi qual é a razão, qual é a lógica por trás dos planos de Deus. E muitas vezes nós não compreenderemos mesmo, meus irmãos.
porque Deus pede certas coisas, porque Ele age de forma X, porque Ele permite tantas outras situações muito difíceis que envolvem doenças, que envolvem pestes, porque Deus permitiu o coronavírus e tantas outras situações, e porque Deus permite que o Brasil seja um país tão corrupto, tem coisas que de fato não descem, nós não aceitamos, mas Deus tem os seus motivos. Ele sabe por que faz certas coisas ou porque as permite que elas aconteçam. Enfim, a fé de Abraão, nós aprendemos aqui que ela foi uma fé obediente. Uma fé obediente. Mas em terceiro lugar, quando leio esse texto, eu também aprendo que a fé de Abraão foi uma fé esperançosa. Uma fé esperançosa. É uma fé imbuída na esperança, na expectativa de que alguma coisa boa da parte de Deus virá. Não é pensamento positivo, não é isso. Vamos pensar positivamente e fazer figuinha, não é isso, não. É pensar positivamente em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em Deus. Vejamos o que dizem os versículos 4 e 5. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Como se não bastasse caminhar para sacrificar o filho, ainda teve que experimentar uma caminhada penosa, árdua, trabalhosa, tudo difícil, provação em cima de provação, em cima de provação. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento. Claro, porque eles não tinham nada a ver com a prova dele. E aqui nós temos que aprender uma lição importante. A prova que é de Abraão é de Abraão. Não é para envolver todo mundo na prova, a prova é dele. Por que os servos ficam? Porque eles não têm a ver com a prova dele, a prova é dele. É dele. Às vezes, tudo bem que nós ficamos frágeis, fragilizados diante da prova, e queremos envolver as pessoas. É importante contar com as orações dos irmãos, com o abraço dos amigos, com a ajuda de Deus, com a ajuda da comunidade. É verdade, tudo isso é bíblico, é uma bênção. Mas, irmãos, não nos esqueçamos de que a prova é nossa. Quem está doente somos nós. Quem tem que pagar aqueles boletos atrasados somos nós. Quem está com aquela dificuldade na família somos nós. A prova é nossa. Então, pessoas podem e devem nos ajudar orando, chorando conosco, se alegrando conosco, intercedendo por nós, nos abraçando, nos aconselhando, nos amando, nos perdoando, nos entendendo. Sim, mas não se esqueça que a prova é sua. É sua. É algo que envolve você e Deus. Então o texto diz, versículo 5, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, porque eles não têm nada a ver com a prova particular dele, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E o final é mais uma vez desconcertante. Depois de adorar, voltaremos. Como assim? Você não vai lá para matar Isaac? Vai voltar só você. Como assim voltaremos no plural? Meus irmãos, ao que tudo indica, quando Abraão disse para os seus servos que ele e Isaac voltariam depois de terem adorado a Deus, Abraão, ao que parece, ele disse isso apenas para despistar os seus servos e também para não causar nenhum tipo de obstáculo ou impedimento ou empecilho à sua difícil missão, que, como muito bem sabemos, era sacrificar Isaac, a quem ele, Abraão, tanto amava, o filho que ele tanto amava e esperara nascer ali e o tivera apenas aos 100 anos de idade. Apesar disso, o autor da Epístola aos Hebreus, cerca de 2000 anos depois dessa fala proferida por Abraão, quando Abraão disse, depois de adorar voltaremos, o autor de Hebreus, ele escreveu o seguinte, em Hebreus capítulo 11, e versículos 17 a 19, que é de onde eu extraio o meu ponto da esperança. Veja o que diz Hebreus 11, versículos 17 a 19, sobre esse acontecimento de Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E versículo 19, e daí também em figura o recobrou. Quando Abraão e Isaque voltam do Moriá, a volta de Isaac figurativamente aponta para essa ressurreição, ou seja, Abraão o recobra, porque afinal de contas o seu filho,
que deveria ser sacrificado, acaba não sendo por uma intervenção divina. Então, observe que o autor da Epístola aos Hebreus interpretou esse contexto em que Abraão diz: eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorar voltaremos. Ele interpreta de uma forma simplesmente surpreendente. Segundo o entendimento do autor da Epístola aos Hebreus, Abraão, ao dizer que voltaria do sacrifício com Isaque vivo, demonstrou que acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos, e foi isso que aconteceu em termos figurativos, argumenta o autor da Epístola aos Hebreus. Em outras palavras, Abraão, meus irmãos, ele teve uma fé esperançosa. Abraão acreditou que mesmo depois de sacrificar Isaque em holocausto, mesmo assim, de uma forma inexplicável, ele e Isaque, isto é, pai e filho, voltariam juntos daquele momento de adoração. Meus irmãos, isso é que é uma fé esperançosa. Isso é uma fé que acredita no milagre. Isso é uma fé que confia em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Ou ainda, segundo a linguagem de Hebreus, essa é uma fé que acredita na ressurreição. Em suma, a fé de Abraão é uma fé repleta de esperança e de expectativa de que, por mais que ele não entenda os caminhos de Deus, ele sabe que o final desses caminhos são bons. São agradáveis, são prazerosos, são abençoadores. Por quê? Porque é Deus quem dirige a sua vida. Meu irmão, se Deus dirige a nossa vida, não importa por onde andemos, pode ser o vale da sombra da morte, pode ser o vale mais pedregoso, pode ser o local mais repleto de buracos, de obstáculos, de despenhadeiros, de valas e de dificuldades. Se Deus está conosco, no final tudo dará bem, tudo dará certo, se Deus estiver andando conosco, como aconteceu, por exemplo, aqui com Abraão. E, portanto, nós aprendemos que Abraão tem uma fé que foi uma fé esperançosa. Mas, em quarto lugar, e tem tudo a ver com o terceiro ponto também, eu aprendo, em quarto lugar, que a fé de Abraão foi uma fé alicerçada na providência divina. Por isso que o sujeito é chamado de pai da fé. É verdade que ele tem alguns momentos que ele dá uma derrapada ali em termos morais, incredulidade aqui e acolá, mas pessoas de fé também passam por momentos difíceis na vida, ou não? Pessoas de fé não terão fé em 100% do tempo necessariamente, ou estarão sempre encorajadas, entusiasmadas, né? E assim por diante. Não, pessoas de fé experimentam momentos de declínio na sua vida espiritual. Mas observemos aqui que, em quarto lugar, a fé de Abraão, ela foi uma fé alicerçada na providência divina. Em outras palavras, Abraão crê profundamente, confia profundamente nos caminhos que Deus irá preparar diante dele. Vamos ver isso no texto? Versículos 6 a 8. Gênesis 22, versículos 6 a 8. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai. Eu imagino que nessa hora deve ter dado aquele nó na garganta de Abraão quando Isaque faz essa pergunta. Deve ter cortado, dilacerado o coração dele. Veja aqui o versículo 7. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Acho que essa foi talvez uma das perguntas mais difíceis que Abraão teve que ouvir do seu filho Isaque ao longo da sua vida. Pai, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E no versículo 8, eu imagino Abraão falando com uma voz um tanto quanto embargada, ele dizendo, versículo 8, Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Preste bem atenção aqui. Abraão está caminhando com o seu filho Isaque. Abraão sabe que o propósito dessa caminhada é chegar em um determinado lugar onde ele mesmo, Abraão, irá sacrificar o seu filho, o amado filho dele, Isaque. Mas apesar disso,
Abraão possui ao mesmo tempo, meus irmãos, uma fé incrível na providência divina. Abraão acredita que o Deus que é criador dos céus e da terra, que sustenta o universo, que mantém o universo com as palmas das suas mãos e que dirige todas as coisas para o cumprimento dos seus desígnios, esse Deus, acredita Abraão, é poderoso para interferir na história em geral e na sua história em particular, e desse modo, Abraão acredita que Deus irá prover um cordeiro para o holocausto que ele, Abraão, estava prestes a oferecer a Deus. Ele não sabe como as coisas vão ocorrer. Ele não sabe de que modo, não sabe quando, mas ele acredita, Deus vai fazer alguma coisa. E é por isso que ele diz, Deus proverá para si mesmo um cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando? Como? Em cima de uma montanha? Vai aparecer do nada um animal ali? Sim, é isso que acontece no texto. Porque, meus irmãos, Deus ele faz aquilo que muitas vezes é irracional. Aquilo que é ilógico, aquilo que é absurdo, e é por isso que Paulo nos orienta dizendo, nós andamos por fé e não por vista. Deus de fato faz as suas maluquices, no melhor dos sentidos, com grande frequência. Maluquices para nós, para Deus é um caminho santo, sábio, poderoso, glorioso, e assim por diante. Meus irmãos, observemos que a fé de Abraão não é uma fé que acredita no acaso, na aleatoriedade, na arbitrariedade. Abraão não crê em karma, ele não crê em destino, ele não crê em sorte, ele não crê em azar, não. Em vez disso, a fé de Abraão é uma fé que acredita em Deus, no agir de Deus, na intervenção de Deus e no milagre de Deus. Ele crê em Deus. Abraão sabe que o mesmo Deus que lhe dera um filho na sua velhice, também pode preparar um cordeiro para ser sacrificado em holocausto no lugar do seu filho. Ele não sabe como Deus fará isso, mas ele sabe que Deus é poderoso para fazer isso, porque ele é um homem de fé. Meu irmão, confiemos em Deus, amém? Podemos não saber como, podemos não saber quando, podemos não saber se até mesmo ele fará, mas ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para prover o cordeiro numa situação, numa região e numa circunstância as mais inimagináveis e mais absurdas possíveis. Deus é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Criamos nesse Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus da igreja, é o Deus da minha e da sua vida. Em resumo, a fé de Abraão foi uma fé alicerçada na providência divina. Ele crê, embora não saiba como, nem quando, mas crê que Deus preparará um cordeiro no tempo hábil para que ele possa oferecê-lo em sacrifício. Mas à medida em que nós caminhamos e chegamos aqui no quinto ponto, nós descobrimos em quinto lugar que a fé de Abraão foi uma fé que estava disposta a andar com Deus até as últimas consequências. Olha que coisa séria. A fé de Abraão em Deus não é uma fé que vai até a página 2. Aí na página 3 tem problemas. Não, essa é a hora em que eu pulo do barco e falo, Deus, não quero mais saber não. Quando o Senhor me deu um filho, está tudo bem. O Senhor me deu saúde, está tudo bem. Me deu uma casa para morar, está tudo bem. Permitiu uma igreja para congregar, está tudo bem. Mas agora que o Senhor me permitiu ficar doente e não me curou, pernas para que te quero. Agora que o Senhor pediu meu filho de volta, não quero mais saber de andar com o Senhor não. Sabe aquela relação com Deus de conveniência? Eu estou com Deus enquanto Ele está comigo. Eu estou adorando a Deus enquanto Deus vai me abençoando. Se Deus tirar a mão, eu também saio. Ah, é? Abraão não agia assim. Abraão não era um crente utilitarista. A fé de Abraão foi uma fé que estava disposta a fazê-lo andar com Deus até as últimas consequências. Não importa para onde Deus o encaminhasse. Ele cria em Deus e sabia que Deus estava com ele e que esse Deus era sábio e que no final das contas tudo daria certo porque era Deus quem dirigia os seus passos. Vamos ver isso no texto, versículos 9 e 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Ele levou a ordem de Deus
a sério. Ele levou a vontade de Deus a sério. A vontade de Deus era algo sério para Abraão. Não era bobagem. Deus falou, se Deus falou, eu vou fazer. Foi Deus quem falou. É algo sério. Não é para negociar. Veja bem, o senhor disse isso, mas não dá para a gente fazer um esqueminha, tal. Não, se Deus falou X, eu vou fazer X. Se Ele falou Y, eu vou fazer Y. Ainda que isto me prejudique. Os irmãos acham que Deus não sabia que Abraão amava Isaac. Tanto sabia que disse, pega o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, e venha com ele para sacrificá-lo em holocausto. Eu sei que você ama o seu filho, mas é ele que eu quero. É aquilo que você ama que eu quero. Que eu mesmo dei para você quando você estava com 100 anos. Nessa altura do campeonato, dependendo dos estudiosos, Abraão deveria ter 110, 115, 120, 130 anos, dependendo da idade de Isaac. Alguns dirão que Isaac tinha 13 anos, outros dirão que ele tinha 20 e poucos anos, outros dirão que ele tinha 36 anos. Resumindo, nessa altura, Abraão deveria ter entre 110 a 130 anos. Sujeito no bico do corvo, no final da vida, e Deus lhe diz, o filho que eu te dei, eu quero de volta. Aí é para dar um infarto, você fala, aí acabou mesmo. Né? No final da vida, eu pensei que eu ia curtir o INSS, ainda bem que Abraão não morava no Brasil, senão nem INSS ele ia ter. Brincadeiras à parte, se é que vocês me entendem. Mas no final da vida, Deus vai e pede umas coisas dessas. Meus irmãos, às vezes nós possuímos uma fé, eu vou dizer algo muito sério para mim e para você agora, a partir desse texto e desse ponto. Às vezes nós possuímos uma fé muito rasa, muito rasteira e muito superficial em Deus. Às vezes a nossa fé possui a profundidade de um pires. Às vezes a nossa fé é uma fé que acredita na derrota de gigantes, mas não é uma fé que nos ajuda a sermos melhores cônjuges, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores patrões, melhores empregados, assim por diante. Às vezes a nossa fé é uma fé que acredita que Deus move as águas, mas não é uma fé que nos ajuda a amar quem nos odeia e que também não nos ajuda a perdoar a quem nos prejudica. É uma fé muitas vezes conveniente. Às vezes, a nossa fé é uma fé que acredita que Deus pode nos dar Isaac, mas ao mesmo tempo não é uma fé que acredita que Deus possa pedir Isaac de volta, se ele assim quiser. Às vezes, nós estamos dispostos a acreditar apenas no Deus que dá, mas não estamos dispostos a acreditar no Deus que tira algo de nós. E Jó, interessantemente, acreditava tanto no Deus que dá quanto no Deus que tira. E é por isso que Jó, em Jó, capítulo 1, versículo 21, parte B, Jó diz o seguinte, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de citar a fala de um teólogo chamado Ellen P. Ross, que é um estudioso, por exemplo, do hebraico bíblico do Antigo Testamento, que ao comentar a atitude de Abraão em Gênesis 22, ele disse o seguinte, ele foi muito perspicaz na observação dele, ele disse o seguinte, abramos aspas, uma coisa é afirmar confiar na palavra de Deus quando se espera por algo. Então você está pedindo para Deus um filho, um emprego, uma vitória, um aumento no salário, uma cura, seja lá o que for, você está pedindo uma bênção. Uma coisa, então, é afirmar confiar na palavra de Deus quando você está esperando pela resposta. E ele continua. Outra coisa bem diferente é confiar e obedecer a sua palavra depois que ela é recebida. Depois que Deus já deu a bênção, se você vai continuar confiando em Deus também. E ele continua. Este foi um teste de quanto Abraão obedeceria à palavra de Deus. Será que ele se apegaria ao menino agora que o tinha, ou ainda obedeceria e o devolveria ao Senhor? Em outras palavras, até que ponto Abraão iria em obediência? Ele realmente acreditava que Deus ainda cumpriria a sua palavra e levantaria a descendência da promessa? Fecha aspas. Meus irmãos, a mesma fé que nos faz sairmos de casa e nos dirigirmos à igreja, a mesma fé que nos faz cantarmos louvores a Deus como fizemos minutos atrás, a mesma fé que nos faz ouvirmos a palavra de Deus como estamos fazendo agora,
A mesma fé que nos faz contribuirmos com a obra de Deus, por exemplo, com dízimos, ofertas e de tantas outras formas. E a mesma fé que faz com que queiramos ter comunhão com Deus e com os irmãos, tem que ser a mesma fé que também faz ou nos faz amarmos mais a Deus do que a Isaac. Não dá para ter dois tipos de fé. Uma fé conveniente, uma fé utilitarista e assim por diante. Perceba que Abraão amava a Isaac, mas não amava mais do que a Deus. Abraão amava a Isaac. Mas entre Isaac e Deus, Deus vem em primeiro lugar. Entre a vontade de Deus e a vontade de Isaac, a vontade de Deus vem em primeiro lugar. E quanto a nós? Será que a nossa fé é uma fé que nos leva a andarmos com Deus até as últimas consequências ou não? Essa pergunta é muito importante. Meu irmão, eu sei que você ama a Deus quando Ele ouve a sua oração, mas eu te pergunto, e quando Deus não te ouve, você continuará a amá-lo ou não? Eu sei que você ama a Deus quando Ele diz sim, mas e quando? E se Deus disser não, você continuará amando ou não? Eu sei que você ama a Deus quando Ele abre as portas, mas e se Deus fechá-las, você continuará a amá-lo mesmo assim ou não? Eu sei que você ama a Deus quando Ele te presenteia com Isaac, mas e se Deus te pedir Isaac de volta, você continuará a amá-lo da mesma forma ou não? Você só ama quando Deus te dá, ou você também continua a amá-lo quando Ele tira algo que você ama? Isso é muito importante. Em suma, a fé de Abraão foi uma fé que estava disposta a andar com Deus até as últimas consequências, fossem elas quais fossem. Abraão não é utilitarista. Ele não negocia aqui. Ele simplesmente pensa, Deus ordenou, eu vou obedecer. Ele mandou, eu vou agir conforme a ordem dele. Mas em sexto e antepenúltimo lugar, eu também aprendo nesse texto que a fé de Abraão foi uma fé aprovada por Deus. Vimos em primeiro lugar que a fé de Abraão foi provada. Acrescentemos um A agora. A fé de Abraão foi aprovada por Deus. Vejamos isso nos versículos 11 e 12, que são mais uma vez comoventes. O testemunho que o próprio Deus dá por meio do anjo do Senhor da atitude de Abraão. Versículos 11 e 12. Lembre-se que nós lemos nos versículos anteriores que Abraão havia estendido o cutelo ou a faca e estava para golpear o seu filho e matá-lo. Esse é o contexto. Agora, então, leiamos versículos 11 e 12. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Aqui nós nos deparamos com uma questão interessante e ao mesmo tempo problemática. Qual é? Ora, se Deus é onisciente, e nós sabemos que Ele é, como vários textos bíblicos do Antigo e Novo Testamentos dão a entender, Ele conhece todas as coisas. Então, se Deus é onisciente, por que Ele diz aqui, por meio do anjo do Senhor, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único? Como assim? Que história é essa? Bem, aqui nós temos que traçar uma importante distinção entre aquilo que Deus conhece por intuição, ou seja, aquilo que Deus conhece de forma imediata e sem a necessidade de raciocínio lógico, e aquilo que Deus conhece por demonstração. Em outras palavras, quando Abraão obedeceu a ordem do anjo do Senhor para que não ferisse Isaque com o seu cutelo, com a sua faca, Abraão demonstrou no tempo e no espaço aquilo que Deus já sabia desde sempre, ou seja, que Abraão o temia. Nós poderíamos, meus irmãos, exemplificar o significado aqui de Gênesis 22, 12, através da seguinte ilustração. Uma ilustração bem simples. Imaginemos, por exemplo, um professor de matemática que diz o seguinte para os seus alunos: vamos ver se nós conseguimos encontrar a raiz quadrada de 81.
Então, depois de demonstrar na lousa que a raiz quadrada de 81 é 9, o professor finalmente diz para os seus alunos: agora nós sabemos que é 9. Embora o professor já soubesse de antemão qual seria o resultado daquela equação, mas por demonstração e como força de expressão, ele e alunos, entre aspas, souberam a partir daquele contexto. Seja como for, nós podemos perceber aqui, nos versículos 11 e 12, que a fé de Abraão não foi apenas provada, conforme vimos, mas também foi aprovada por Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a termos uma fé genuína, uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, como diz Paulo lá em 2 Timóteo 1,5, uma fé não fingida, uma fé de verdade, verdadeira. Que Deus nos ajude a termos uma fé que abençoe a vida das pessoas, que promova a glória de Deus, que honre o nome do Senhor e que contribua para o avanço do reino de Deus. Em resumo, a fé de Abraão, eu aprendo nesse texto, que não apenas foi provada, mas foi, sobretudo, aprovada por Deus. E nós, quando formos submetidos a provações, e frequentemente o somos, será que nós sairemos dessas provações aprovados por Deus ou reprovados por Ele? Que Deus nos dê graça para que sejamos aprovados em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas em sétimo e penúltimo lugar, estamos quase chegando no final, eu também aprendo, e esse ponto é muito importante, muito interessante, eu aprendo em sétimo e penúltimo lugar que a fé de Abraão foi uma fé que adquiriu grande significado tipológico. Calma que eu vou explicar todo esse palavrão aqui, tá? Então, em sétimo lugar, eu aprendo que a fé de Abraão foi uma fé que adquiriu grande significado tipológico. Antes de explicar esse ponto, vamos ler juntos versículos 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Versículo 14. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Antes de tudo, eu devo explicar aqui para os irmãos o que eu quero dizer com essa expressão, significado tipológico que eu estou usando aqui nesse ponto, nesse sétimo ponto. Nos estudos bíblicos e teológicos, a palavra tipo ou tipologia, ela se refere a uma pessoa ou a um fato que, em determinadas situações ou em determinadas circunstâncias, simboliza ou antecipa outra pessoa ou fato posterior. Em geral, existem algumas pessoas e fatos do Antigo Testamento que funcionam como prefigurações ou sombras de pessoas ou fatos do Novo Testamento. E quando isso acontece, nós chamamos essas pessoas ou fatos do Antigo Testamento de tipos e, ao mesmo tempo, chamamos a realidade para a qual esses tipos apontam de antítipos ou realidades. Pois bem, no caso de Gênesis 22, nós encontramos aqui vários tipos ou prefigurações que apontam para realidades posteriores, sobretudo de caráter soteriológico, ou seja, que tem a ver com a salvação. Vamos dar uma rápida olhada e uma olhada um pouco mais de perto nisso, ainda que uma olhada breve. Abraão, por exemplo, ao buscar oferecer o seu filho Isaque em holocausto, conforme Gênesis 22, versículos 1 a 3, ele funciona como um tipo ou como uma prefiguração do próprio Deus, ele representa o próprio Deus que ofereceu o seu filho Jesus na cruz pelos nossos pecados, conforme João 3,16. Indo mais adiante, Isaque pode ter um tipo duplo aqui, embora nem todos os estudiosos concordem. Mas Isaque, ao se submeter ao sacrifício que o seu pai Abraão lhe havia proposto, conforme Gênesis 22, versículos 9 a 10, Isaque funciona como um tipo ou como uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E além disso, Isaque,
ao ser substituído pelo carneiro no sacrifício, conforme Gênesis 22:13, ele também funciona como um tipo ou prefiguração do pecador, que também foi substituído pelo Cordeiro de Deus, isto é, Jesus, na cruz do Calvário. Então percebam os simbolismos, as representações, as relações entre personagens de Gênesis 22 e a obra salvífica de Deus a partir de Cristo no Novo Testamento. Em terceiro lugar, o carneiro, que foi sacrificado em holocausto no lugar de Isaac, conforme Gênesis 22:13. O carneiro também funciona, como já adiantamos, ele funciona como um tipo ou prefiguração do Senhor Jesus Cristo, que foi oferecido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, conforme Hebreus 10, versículos 5 a 10 e tantos outros textos. E por fim, a volta de Isaac do sacrifício, que mencionamos minutos atrás em Gênesis 22:5, essa volta de Isaac vivo funciona como um tipo ou prefiguração da ressurreição, conforme Hebreus 11, versículos 17 a 19, que lemos agora há pouco, conforme acabamos de ver anteriormente. Em outras palavras, e de forma bem resumida, Gênesis 22 nos apresenta vários tipos ou prefigurações ou simbolismos ou representações que apontam para o ato gracioso de Deus de oferecer o Cordeiro dele, Jesus, na cruz, em lugar de pecadores como eu e você. Gênesis 22 é evidente, não explicita isso, mas de forma simbólica, de forma prefigurativa, de forma representativa ou tipológica, nos permite que construamos esse tipo de raciocínio. E olha que eu não sou fã de alegoria. Quem me conhece, eu como professor, eu tenho os dois pés atrás quanto a leituras tipológicas ou alegóricas ou espiritualizadas do texto. Eu não gosto disso de jeito nenhum, mas eu admito que, no caso de Gênesis 22, à luz de Hebreus 11 e tantos outros textos, eu encontro aí sim um amparo hermenêutico, exegético, para que possa fazer esses tipos de correlações, e é por isso, e somente por isso, que estou fazendo isso neste exato momento, embora não seja afeito a leituras alegóricas ou espiritualizadas da Bíblia, mas esse texto, de fato, enseja tal tipo de perspectiva a partir do restante da revelação escriturística. Bem, mas em oitavo e último lugar, finalmente, quando leio esse texto, eu também descubro que a fé de Abraão foi uma fé recompensada por Deus. Em oitavo e último lugar, a fé de Abraão foi uma fé recompensada por Deus. Nós acompanhamos, talvez com tanto de agonia no coração, essa caminhada toda, essa jornada de fé de Abraão, não é isso? O sujeito quis ser pai, demorou alguns anos, alguns bons anos, Deus lhe deu filho, quando estava com 100 anos, chega num momento dado da vida, com 110, 115, 120, 130 anos, Deus lhe pede o filho de volta. Abraão, sem titubear, pelo menos aparentemente, à luz do texto, vai, busca oferecer o filho, crê que Deus vai intervir, ele crê em Deus, na providência de Deus, no agir de Deus. O que acontece no final? A fé de Abraão é recompensada. Meu irmão, a nossa fé, embora seja ela mesma um presente de Deus, um dom de Deus, ela haverá de ter a sua devida recompensa no devido tempo. Amém? Mas leamos aqui o texto, olha que coisa linda, que desfecho maravilhoso para alguém que tanto sofreu e foi provado, não apenas ao longo desse texto, mas ao longo da narrativa bíblica. Vejamos que desfecho lindo em Gênesis 22, versículos 15 a 19. Vejamos o final feliz que há, nesse caso, é o que o texto nos ensina para as pessoas que têm uma fé verdadeira em Yahvé, em Deus. Versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho. Versículo 17, agora vem as promessas, as recompensas. Esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar.
A sua descendência conquistará cidades dos seus inimigos, versículo 18. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Que texto lindo! Então Abraão voltou aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Esses versículos, meus irmãos, nos mostram que a fé obediente é recompensada. Porque Abraão depositou uma fé obediente em Deus. Então, como resultado, nós podemos acompanhar isso no texto, Abraão iria experimentar 4 recompensas. O texto delineia claramente 4 recompensas. Primeira, Abraão seria abençoado. Segundo, Abraão teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Terceiro, os descendentes de Abraão iriam usufruir da fé obediente dele. Como? Eles conquistariam as cidades dos seus inimigos. E quarto, por intermédio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E aqui, olha, eu e você no pacote, nós não tivemos diretamente nada a ver com isso, mas porque ele obedeceu a Deus lá atrás, há cerca de 3.000 anos, ou, melhor dizendo, estamos em 2020, 4.000 anos. Ele é de mais ou menos 2.000, 1.800, mais ou menos 4.000 anos, porque Abraão obedeceu a Deus e teve uma fé obediente. Eu e você estamos colhendo os frutos hoje, aqui. Nós nunca o conhecemos, mas cremos que o conheceremos. E porque ele teve uma fé obediente, nós também estamos sendo partícipes ou participantes dessas recompensas, digamos que abraâmicas. Meus irmãos, a nossa fé em Deus, embora seja ela mesma, como eu disse, um presente de Deus ou um dom de Deus, um dia ela haverá de ser recompensada. E as recompensas da nossa fé em Deus envolvem alguns exemplos, permitam-me citá-los. Primeiro, a consciência de que estamos agradando a Deus, conforme Hebreus 11:6. Quem se aproxima de Deus, crê que Ele existe, essa pessoa está agradando ali a Deus. Segundo, a nossa justificação diante de Deus, conforme Romanos 5:1. É uma recompensa, entre aspas, que nos é proporcionada pela graça do próprio Deus, é claro. Terceiro, a vitória sobre o mundo, conforme 1 João 5:4, quando João vai dizer, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E em quarto e último lugar, a vida eterna, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Enfim, a fé de Abraão foi uma fé recompensada por Deus. E a minha e a sua fé, pela graça de Deus, proporcionada pela graça de Deus, haverá de ter também os seus resultados abençoadores no tempo certo, em nome de Jesus. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem, talvez um tanto quanto longa, sobre Gênesis 22, recapitulando bem brevemente cada uma das 8 características da fé de Abraão que nós aprendemos nesta manhã. Conforme vimos nesta manhã, a fé de Abraão, primeiro, foi uma fé provada por Deus. Segundo, foi uma fé obediente. Terceiro, foi uma fé esperançosa. Quarto, foi uma fé alicerçada na providência divina. Quinto, foi uma fé que estava disposta a andar com Deus até as últimas consequências. Sexto, foi uma fé aprovada por Deus. Sétimo, foi uma fé que adquiriu grande significado tipológico. E por fim, em oitavo e último lugar, foi uma fé recompensada por Deus. E que Deus nos ajude, a mim e a você, a termos uma fé aprovada quando a nossa fé for submetida às várias provações presentes nessa vida. Meu irmão, não se engane, todos nós somos provados. Nas mais diversas áreas. Alguns são mais provados, talvez, na área financeira, outros na área da saúde, outros na área do convívio familiar, outros na área dos estudos, outros na área sexual, outros em tantas e tantas outras áreas, em todas as áreas, resultantes de um mundo caído como o nosso, mas que Deus nos ajude a agirmos com Abraão. Amém? Com uma fé obediente. Podemos não entender as coisas que Deus nos pede. Irmãos, convenhamos, como eu disse, e a Bíblia diz,
às vezes Deus nos pede ou nos ordena coisas que são humanamente ilógicas, absurdas e irracionais. Ô Abraão, lembra-se do filho que eu te dei? Sim, Senhor, quero de volta. E aí? É nessa hora que a nossa fé é provada, que nós sabemos quem é quem. Quem de fato crê em Deus, independentemente daquilo que possa ocorrer na sua vida, e quem às vezes crê em Deus por conveniências, ou só crê em Deus quando a maré está boa, quando a situação é bonançosa, quando não há tempestades, quando não há problemas, só crê em Deus quando o Pix cai toda hora na conta, quando a bênção todo momento bate a porta, mas quando a calamidade chega, aí o sujeito se abala totalmente na sua fé. Porque às vezes nós confiamos apenas em um Deus que nos dá Isaac, mas temos uma fé que não confia que esse mesmo Deus pode também tirar Isaac de nós, porque o mesmo Deus que dá pode tirar e tomar quando, como, onde e do jeito que Ele quiser. Esse Deus soberano, meus irmãos, é o Deus da Bíblia. Amém? E a esse Deus seja dada glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Eu sei que essa mensagem desta manhã foi uma mensagem muito desafiadora, muito difícil, porque eu fico imaginando os pais aqui se colocando no lugar de Abraão e Deus lhes pedindo algo ou alguém que eles tanto amam, como, por exemplo, um filho ou uma filha. Isso é difícil, mas, meus irmãos, nós somos provados. Não nos esqueçamos, e sobretudo falo para os pais, que os filhos não são filhos de vocês, pais. São filhos do Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. É herança de Deus. É algo ao qual Ele, Deus, detém todos os direitos e direitos intransferíveis e inalienáveis. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, a tua vida, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu amigo, do seu parente, as nossas vidas pertencem a Deus. Quer gostemos disso ou não, quer concordemos com isso ou não, quer acreditemos nisso ou não, tudo que temos e somos e seremos e teremos pertence a Deus. E é por isso, meus irmãos, esse Deus que deu, Ele pode tirar quando bem entender. Poxa, pastor, mas o senhor pegou pesado. Eu não, são as Escrituras que dizem isso. Irmãos, isso é muito importante sabermos, porque às vezes ouvimos aí fora aquele evangelho bem açucarado, não é isso? Aquele evangelho bem customizado ao gosto e ao sabor do freguês ou do cliente. Um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que não fala de problemas que os crentes enfrentam, um evangelho que fala de prosperidade, de vitória, de um Jesus que dá casa, comida, roupa lavada, que ajuda em tudo, um Jesus que nunca pesa a mão, nunca faz justiça, nunca tira nada, ele só dá. É um Jesus que nunca entristece ninguém, porque ele está preocupado com os nossos pecadinhos, os nossos sentimentozinhos de estimação. Não, meus irmãos, esse não é definitivamente o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia tem poder para dar Isaac, mas também tem poder para pedir Isaac de volta. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Meu irmão, mas confie em Deus. Confie em Deus. Eu não sei que provações você pode estar passando na sua vida. Eu quero te encorajar nessa manhã a ter uma fé obediente em Deus, como Abraão a teve. Meu irmão, confie em Deus, obedeça a Deus, acredite em Deus, confie nele, na palavra dele, nas promessas dele, acredite na providência divina. Há um Deus que rege a história, que governa o mundo, e dentro desse mundo, não se engane, encontram-se a minha e a sua vida. Nós não estamos soltos, perdidos, não somos seres aleatoriamente localizados no mundo, nós estamos nas mãos de Deus. Há um Deus que nos guia e que cuida de nós, como Ele cuidou de Abraão
Ele é poderoso para cuidar da minha e da sua vida também. Acredite nesse Deus. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor falou conosco de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, e ao mesmo tempo, poderemos dizer, estranha por meio de um texto tão estranho da perspectiva humana, um texto que às vezes podemos não aceitar muito bem, podemos não entender muito bem, Senhor, o que acontece ali, mas o que fica claro é que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós aprendemos que o Senhor é poderoso para dar Isaac, é verdade, mas também tu tens todo o poder e todas as prerrogativas de tirá-lo e de tomá-lo de volta. Porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem atira, já dizia a nossa irmã Ana no passado, dizendo que o Senhor faz descer a sepultura e também faz tornar a subir dela. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Assim como estava a vida de Isaac, antes dele a vida de Abraão, antes dele a vida de Eva, de Adão, de Caim, de Abel, de todos nós, Isaac, Jacó, José, todos nós, a nossa vida está onde sempre esteve, nas tuas soberanas, sábias, bondosas e poderosas mãos. Senhor, se nós falamos sobre isso nesta manhã, eu creio que isto não se deu à toa, não foi mera casualidade ou sorte. Nós não cremos nisso, nós cremos na sua providência, Senhor. Então, se falamos sobre isso, eu entendo que talvez existam irmãos entre nós, quer aqui presentes, talvez ouvindo depois ou assistindo a essa pregação, que estejam passando por provações muito duras, muito doídas, muito sofridas, muito problemáticas na sua vida. Não sei a natureza dessas provações, Senhor, se de ordem física, se de ordem material, financeira, ministerial, espiritual, não importa a ordem, eu te peço, Senhor, dê graça para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que talvez esteja passando agora por um momento difícil da vida, talvez passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, com provações, com problemas, com golpes de todos os lados, com todas as intensidades. Senhor, não permita que esse meu irmão, que essa minha irmã desista, que o Senhor dê forças a ele, que o Senhor dê graças como destes, graça, Senhor, também a Abraão para perseverar, apesar da ordem dura que o Senhor lhe deu, apesar da ordem aparentemente irracional, ilógica, absurda que o Senhor lhe deu, ajude-nos, Senhor, a termos uma fé obediente e a depositarmos em Ti uma fé obediente. Ajude-nos a confiar no Senhor. Podemos não saber para onde vamos, mas sabemos muito bem quem é que nos guia. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus compassivo, gracioso, generoso, assim como Tu colocaste o carneiro, Senhor, aos 45 minutos do segundo tempo, impedindo, portanto, Abraão de sacrificar efetivamente o seu filho Isaque. O Senhor é poderoso para intervir na vida do meu irmão e da minha irmã. Talvez quando acharmos que tudo está perdido, que as coisas não têm mais jeito, que as coisas são impossíveis, Senhor, o Senhor, por meio da sua ação providencial, o Senhor pode fazer algo em nossa vida, o Senhor pode realizar um milagre em nossa vida, o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode, enfim, de alguma forma nos transformar e nos abençoar, e nós acreditamos nisso. Cuide de nós, por favor, nós te pedimos. E continue a agir na sua igreja e também através dela. É o que nós te pedimos, agradecidos nessa noite, nesta manhã, melhor dizendo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.